Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, apresentação Carlos Aranha, um programa da JMN. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos em Jesus Cristo. Boa tarde para vocês. Que a graça e a paz de Deus sejam abundantes nos seus corações. Nós estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso programa Pelos Campos do Brasil. O nosso propósito muito seguro é tornar conhecidos os campos onde os nossos missionários estão trabalhando. E desejamos que todos vocês que nos veem e que nos ouvem nesta tarde conheçam a realidade da junta em diferentes áreas do nosso Brasil. O nosso programa é transmitido através do YouTube, da Junta de Missões Nacionais e da Confederação Nacional do Trabalho Feminino, e do Facebook da JMN e também da SAF. Nós temos o apoio e a participação da Igreja Presbiteriana do Brasil na edição deste programa. Como convidados especiais desta tarde, nós temos o reverendo José Galdino dos Santos Filho, que está lá no Acre, no campo missionário de Feijó. O reverendo Abraão Demétrios Ataídes, do campo missionário de Amarante, no Maranhão. E o reverendo Lucas Tadeu dos Sones Sobreira, do campo missionário de Conceição do Castelo, no Espírito Santo. O reverendo Abraão, além de participar como entrevistado, ele também estará colaborando conosco na parte de louvor. O tema do nosso programa é todo tempo, é tempo de missões. Deus requer isto de nós, que estejamos prontos para cumprir a missão que Jesus Cristo nos deixou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Estamos aqui com este propósito nesta tarde. Nós vamos iniciar o nosso programa com um hino que será cantado pelo reverendo Abraão Demétrios Ataídes. Reverendo Abraão, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e pela sua participação em dobro nesta tarde. Vamos ouvi-lo através de uma mensagem musical. Eu é que agradeço, uma alegria imensa podermos estar aqui contribuindo, né, com esse trabalho que é para a glória de Deus. E nesse instante nós estaremos cantando um hino que é uma verdadeira oração para que Jesus transforme o coração do nordestino, para que o Senhor transforme o coração de cada um de nós em nome dele mesmo. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Um menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, o povo tão valente, Deus ama vocês. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui.
Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sofoneiro, pelo homem sem escola, o homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade. O Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sofoneiro, pelo homem sem escola, o homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Que Jesus transforme o coração e a história de todos aqueles, de todas as regiões do nosso país. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos ter a oportunidade de conhecer os nossos convidados. Eu gostaria de pedir que cada um deles dissesse o seu nome, como é a sua cidade, e enquanto estiverem fazendo esta autoapresentação, nós estaremos projetando slides, fotografias que eles nos mandaram dos seus campos. O reverendo José Galdino pode iniciar, por favor. Boa tarde, reverendo Carlos Aranha, boa tarde, Lucas, boa tarde, Abraão, boa tarde, Ederli, boa tarde a todos os irmãos. Eu sou o reverendo José Galdino, dos Santos Filhos, eu sou casado com Ana Lúcia, eu sou pai de Eudes Micael e Lucas Emanuel. Nós estamos há 10 meses aqui no campo da JMM, na cidade de Feijó, no centro do estado do Acre. E como é o seu campo? Quantas pessoas participam? Pastor, nós estamos, em média, com a frequência de 30 a 35 irmãos. A grande maioria desse pessoal é crianças e adolescentes. Já temos 13 membros na igreja. Estamos, esse ano nós já fizemos a nossa programação, já estamos colocando em prática, e a igreja está respondendo pela graça de Deus. Muito bem. Reverendo Abraão, como é que é o seu trabalho? Onde você está? Boa tarde a todos, que a paz do Senhor esteja sobre todos também. Nós estamos aqui no campo missionário de Amarante, do Maranhão, e com a graça de Deus, o Senhor tem nos ajudado aqui, e temos trabalhado para que a igreja possa ser organizada logo em breve, e temos também nos esforçado para que o evangelho continue sendo propagado por toda a cidade, através da evangelização pessoal, através da pregação em praça pública. Nosso campo aqui, a frequência é entre 25 a 30 pessoas, juntamente com as crianças e adultos, e tem sido um campo assim que nós temos sido muito abençoados aqui no convívio com os irmãos. Faz muito tempo que o irmão está nesse campo?
Eu cheguei em janeiro deste ano, aqui no campo de Amarante, né? E os irmãos, assim, são muito receptivos, a cidade também, né? Todos são muito simpáticos e gostam de ouvir, né, o pastor e os crentes em Jesus, né, falando do Evangelho, né? É um lugar que a gente tem facilidade de estar conversando sobre o Evangelho com as pessoas. Que bom. E agora o reverendo Lucas Tadeu. Fale-nos sobre você e seu campo. Olá, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lucas Tadeu, do Sonho Sobreira, esposo da Tamila e pai de 3 meninos, o João Lucas, de 8 anos, o Benjamin, de 6, e o Noah, que é um bebê de 10 meses. Estamos em Conceição do Castelo, região das Montanhas Capixabas, aqui no Espírito Santo, a aproximadamente 130 quilômetros de Vitória. Eu sou natural de Cachoeiro de Itapemirim, aproximadamente 70 quilômetros daqui, e o nosso campo ele pertence ao PITM, o Presbitério do Itapemirim, e são 2 congregações nesse campo. Uma na comunidade rural, que é a igreja de Lajinha, na fazenda Lajinha, próximo à comunidade do Hangar, e outra na cidade de Conceição do Castelo, aqui na região central. Estamos num trabalho de revitalização na comunidade rural, com aproximadamente 40 irmãos, e aqui na cidade com aproximadamente 30 irmãos. E graças a Deus, durante esses 5 meses de trabalho, o Senhor tem nos abençoado sobremaneira para a glória do Senhor. Que privilégio, não é? Cada um de nós, chamados para a liderança na Igreja de Jesus, tem uma maneira especial de convocação do Espírito Santo de Deus, o que nós chamamos a vocação. Como é que foi a experiência de cada um de vocês? Como foi o chamado que Deus colocou no seu coração? Através de uma pessoa, através do presbitério, através da divulgação da junta. Conte como foi o seu chamado. Começamos com o reverendo Abraão. O meu chamado, eu lembro que eu estava no ensino médio, estava no primeiro, segundo ano do ensino médio, e lá eu encontrei um irmão em Cristo muito querido, um irmão da Assembleia de Deus. Quando eu encontrei, o pessoal falou assim, ele está com depressão, ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas e tal. Depois eu vou chegar junto desse irmão para ver se ele se reanima aí, se ele consegue interagir com as pessoas, né? E, de repente, eu fui para lá para abençoá-lo e saí mais abençoado ainda, porque na medida em que eu fui ser um bom amigo para ele, para trazer um pouco de alegria ao coração, ele foi alguém que serviu de instrumento de Deus para ver áreas da minha vida que estavam precisando melhorar espiritualmente. Desde criança, eu nasci na igreja presbiteriana, mas na adolescência eu não estava levando a vida cristã a sério. E através da amizade que eu tive com esse irmão, meu irmão Miqueias, hoje ele é presbítero da igreja Assembleia de Deus. Ali eu pude crescer espiritualmente, tive o contato com um livro que ele me emprestou, que foi Heróis da Fé, escrito por Orlon Bullon, publicado pela CPAD, e também outro livro, que foi A Vida de David Brainerd, que até hoje é um livro que tem falado muito ao meu coração. E ali no ensino médio nós começamos a evangelizar as classes, começamos a distribuir literatura em toda a escola, e assim foi que se deu o início, o pontapé inicial para aquilo que Deus estava me preparando, da obra missionária e do serviço pastoral também. Esse é basicamente um início de tudo, como tudo começou. Que bom. E o reverendo José Caldino, como foi a sua experiência? Pastor Carlos Aranha, eu sou oriundo da Igreja Presbiteriana desde os idos de 1974,
Eu louvo a Deus quando uma vizinha, ela me pegou pela mão e me levou para a escola dominical. Até hoje, graças a Deus, firmei meus passos na caminhada cristã, na IPB. Eu, na verdade, pastor Carlos, meu sonho era ser jogador de futebol, não é? E eu demorei muito fazer meu curso de teologia, porque meu sonho era ser jogador do Esporte Clube do Recife. E eu ia ser levado para uma escolinha do esporte. Por isso que eu prescindi muito, retrocedi muito, demorei muito fazer teologia, fazia trancar, porque, na verdade, eu não queria ser pastor. Mas Deus já estava me chamando desde a eternidade, preparando o caminho. E hoje eu não troco o que eu faço por nada, irmãos. Por quê? Porque eu sou vocacionado, eu sou um pastor vocacionado, eu amo o que faço. Não é? E fiz meu curso em 2 etapas, no Seminário Presbiteriano, no Seminário Congregacional do Nordeste, mas demorei, porque, na verdade, eu não queria. Queria ser jogador, chuto bem com as duas, apesar, viu, irmão, já encerrei a carreira, né? Não jogo mais, mas terminei meu curso e há 17 anos fui ordenado pastor presbiteriano, Deus sempre me chamando para pregar, começava a pregar na Semana do Leigo, promovido pela UPH da nossa igreja, participando de vários congressos da Federação de Mocidades, do Presbitério Centro de Pernambuco, e uma das coisas que mais causa impacto àquele que é chamado, irmãos, quando você de fato reconhece o seu chamado, é o que a igreja pensa de você, o que é que ela diz de você. Então, isso é um dos primeiros sinais, reverendo Carlos, que de fato você é vocacionado. O que é que a igreja, o que é que os irmãos dizem a seu respeito em relação a você? Então, graças a Deus, eu estou aqui no Acre, eu amo o que eu faço, plantação de igrejas, juntamente eu tenho uma família, graças a Deus, pastor Carlos, agregada ao meu ministério, minha esposa, né? Ela não tem nem nome, é esposa do pastor, mas ela faz a diferença no meu ministério, para a glória de Deus. Tenho o meu filho Eudes Micael, que está na Igreja Presbiteriana de Itapecerica, e estudando no Mackenzie, 4º período de administração, para a glória de Deus. Que bom. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco da família também. E o reverendo Lucas, como que foi a sua experiência pessoal? Reverendo Carlos, eu tive uma conversão, vamos dizer, tardia, aos 21 anos de idade, e eu fui para a Igreja Batista, uma Igreja Batista renovada, do pastor Paulo Mansur. Um abraço para ele, um grande amigo, uma pessoa que eu amo e prezo muito pela vida dele. Ele me enviou para o seminário interdenominacional, e lá eu tive contato com a teologia reformada, comecei a me aprofundar nos estudos, e no 3º ano desse seminário, eu migrei para a Igreja Presbiteriana do Brasil por questões teológicas. Terminei o seminário e conheci a minha esposa, fui para a Igreja Presbiteriana, nos casamos, as crianças, elas começaram a nascer, o João, o Benjamin, e o Senhor, pela sua graça, foi me dotando de alguns dons acerca do ministério pastoral, obtive também o reconhecimento da igreja, e muito sedento pelo evangelho, pela obra. Foi algo da parte de Deus, mas que fluiu naturalmente, ao ponto de eu ser encaminhado ao SPN, onde eu tive o privilégio de ficar por lá 4 anos com a minha família. Inclusive, eu fui calouro do reverendo Abraão. Isso aí, eu. Sempre tive esse ímpeto evangelizador e missionário. Nunca fiquei satisfeito
em ver muitos pastores aglomerados numa certa localidade, enquanto muitos campos estão carecendo de obreiros, pessoas que nunca ouviram o evangelho em regiões, cidades, distritos que não têm nem sequer uma igreja. E é com esse ímpeto que estamos aqui servindo ao Senhor para a glória de Deus. Amém. O reverendo José Galdino já falou sobre a esposa e 2 filhos. O reverendo Lucas também fez referência aos seus 3 filhos. E o reverendo Abraão, o que tem a falar sobre a família? A minha família sou eu, a Vanessa e o Israel. Israel está com 4 anos de idade e a minha esposa tem sido continuamente uma bênção na minha vida. É alguém que sempre está observando coisas que eu não consigo observar, aconselhando, dando ideias, e também tem sempre se doado, né, pela obra do Senhor, né, buscando participar na área da música, na hora do ensino das crianças. E nós temos sido muito abençoados aqui no ministério em Amarante, aqui enquanto família. Que bom. Olha, nós fizemos então o primeiro bloco de perguntas. Nós vamos ouvir novamente o reverendo Abraão com mais uma música e nós voltamos a seguir dando sequência a essa nossas entrevistas. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram. Minhas feridas das algemas me livrou. Me falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz e mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Ele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Amém. Vamos então agora voltar ao reverendo Galdino. Há quanto tempo o irmão está em trabalho missionário e quais os campos que o irmão serviu antes de chegar aí em Feijó? Pastor, eu comecei, na verdade, o meu primeiro campo foi em 2003. Eu ainda não fazia parte
eu não era nem ordenado pastor ainda, sou pastor há 17 anos. Comecei trabalhando com o reverendo Marcos Severo, lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Pau dos Ferros. Depois fomos para Mossoró, Rio Grande do Norte. Depois descemos para Pernambuco. Começamos a plantar uma igreja na área metropolitana, na cidade de Igaraçu. Se o senhor conhece Pernambuco, o presbiterianismo é muito forte ali na área metropolitana, até paulista, mas pegando Igaraçu, né, pegando mais o interior, na fronteira com a Paraíba, é muita carência do presbiterianismo. Saímos de lá, fomos para a cidade de João Alfredo, interior de Pernambuco, uma cidade próxima a Caruaru. Passamos 8 anos plantando uma igreja. Depois nós saímos de lá e viemos para Embu-Guaçu, trabalhando como missionário na cidade de Embu-Guaçu. Passamos 1 ano como missionário. Depois saímos, o ano passado, trabalhamos como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coniza, Presbitério Noroeste Mato Grossense. E em agosto do ano passado, eu sempre tinha vontade de entrar para a junta de missões, porque eu tenho um perfil de plantar igreja. E aí viemos aqui, teve a oportunidade de Feijó, e a gente está aqui desde agosto de 2022. Que bom. O irmão já tem sido usado por Deus em vários lugares. Reverendo Abraão, e a sua experiência? Há quantos anos o irmão está no campo missionário ou quais os campos antes de chegar até o Amarante? Ótimo. Eu só vou pedir desculpa porque eu sou ruim de lembrar de datas, mas assim eu posso lembrar cronologicamente, sem mencionar datas, os campos por onde eu passei. Eu estive no campo da cidade de Gravatá, iniciando um trabalho do zero em um bairro da cidade. E ali nós fizemos muitos contatos com famílias, especialmente com crianças. Foi um trabalho em que nós estivemos trabalhando muito com crianças. E, consequentemente, depois os pais foram também chegando. Então, esse foi um dos campos onde eu estive trabalhando, enquanto seminarista, inclusive. Então, quando eu terminei o seminário, meu presbitério me chamou para ir cuidar de uma congregação na cidade de Toritama, uma cidade rica na área têxtil, um polo da produção do jeans no país. E eu estive ali trabalhando por 1 ano, ali como pastor, então, ordenado. Estive pastoreando ali por 1 ano na cidade de Toritama. E depois da cidade de Toritama, eu vim para a Junta de Missões. Ainda estou aqui em Amarante, do Maranhão, servindo ao Senhor. E o reverendo Lucas, como foi a sua trajetória até esse momento? Reverendo Carlos, eu, ainda na Igreja Batista, eu tive o privilégio de servir ao Senhor num campo missionário por aproximadamente 1 ano. Era uma casa de recuperação que cuidavam de jovens dependentes químicos, aproximadamente 70 jovens. E nessa transição para a Igreja Presbiteriana, não posso deixar de dizer que eu era membro da Igreja Presbiteriana Central de Cachoeiro de Itapemirim. Inclusive, o filho do senhor foi pastor nessa igreja. E na Central eu tive o privilégio de auxiliar as 2 congregações da igreja, no bairro Santa Cecília, durante 1 ano, e no bairro Parque das Laranjeiras. Hoje, essas 2 congregações não pertencem mais à Central, mas quando era da Central, eu trabalhei 1 ano em cada congregação antes de ir para o seminário. No seminário, eu servi durante 4 anos a Igreja Presbiteriana Redenção, que é um trabalho de plantação do reverendo Fúvio Leite. Um abração para ele, onde eu pude crescer e amadurecer muito, servindo a Igreja do Senhor. E agora, terminando o seminário, como licenciado, e há 17 dias como pastor ordenado,
bem novinho ainda no Ministério Pastoral. Eu estou aqui em Conceição do Castelo, pela JMN, pelo presbitério, há aproximadamente 5 meses, servindo ao Senhor com muita alegria e satisfação, para a glória de Deus. Que bom. Nós, então, estamos percebendo como cada um tem uma trajetória que Deus vai apresentando, não é? Em cada campo missionário, os desafios são muitos. Há alguns desafios que são específicos, há outros desafios que são, diríamos, genéricos. Em todos os lugares, mais ou menos intensamente, aqueles desafios estão presentes. Por exemplo, o trabalho de missões em campo com o desafio de estar diante de outras denominações. A nossa pátria tem uma tradição católica romana em todos os lugares. Nós temos a presença grande da Igreja Católica, mas e também das igrejas neopentecostais, das igrejas de origem africana. Como você tem trabalhado, diga em poucas palavras, mas especificamente, como é o trabalho missionário no seu campo, diante desses desafios? Reverendo Galdino. Reverendo Carlos, meus irmãos, Feijó é uma cidade muito carente. Além de distante, é a cidade do Acre que apresenta o maior número de etnias indígenas. A carência é muito grande, muitos índios eles não recebem apoio nenhum do governo federal, e muitas vezes eles desembocam, Reverendo Carlos, na igreja. Constantemente, quase que diariamente, as pessoas nos pedem ajuda, material de higiene, cestas básicas, pessoas carentes, vai ter bebê, precisa de um enxoval de bebê, e a igreja, a gente tem se levantado para ajudar essas pessoas. Eu creio que é uma realidade dos irmãos também, Lucas e Abraão. A IPB hoje ficou muito conhecida nacionalmente, uma igreja reformada, e a gente tem recebido ao longo desses 10 meses que nós estamos aqui, meus irmãos, pessoas oriundas de outras igrejas, neopentecostais, pentecostais, Assembleia de Deus, e a gente tem acolhido essas pessoas, discipulando essas pessoas, e a gente sabe que o desafio é muito grande, porque essas pessoas eles vêm com aquela formação pentecostal, e muitas vezes vêm influenciando o ambiente, o novo ambiente, e é um desafio e tanto para nós. Temos estratégias, pastor. Não sei se a gente pode falar das estratégias que a gente usa agora, ou o senhor vai perguntar depois? Diga assim, bem objetivamente, é agora mesmo. Isso. Nós estamos, as estratégias que a gente usa para chegar a esse pessoal, nós estamos com aulas de violão, temos 5 violão com mais de 20 alunos, atraindo jovens e adolescentes, culto da família, uma vez no mês, no primeiro sábado de cada mês, assistência social com cesta básica, material de higiene pessoal, enxoval de bebê, aulas de alfabetização para jovens e adultos com a nossa querida irmã Ana Lúcia, trabalho com adolescentes, na liderança do meu filho Lucas Emanuel, programa de rádio uma vez na semana, evangelismo de massa, programa evangélico Novo Dia, toda quinta-feira, das 14 às 15 horas, pela rádio Boas Novas. É um conjunto aglomerado de rádio que começa em Rio Branco, atinge todo o Acre, e a gente trabalha de evangelização e visitas a crentes e não crentes. Trabalhamos com crianças, adolescentes, evangelismo de massa e casais. Que bom. Reverendo Abraão, e a sua experiência? Como tem sido as suas estratégias para aqueles desafios que eu levantei no início desse bloco?
Alguns desafios que a gente tem enfrentado aqui, assim, um tanto que diferente, é que o catolicismo ao qual as pessoas professam aqui tem sido um catolicismo praticante mesmo. A maioria das pessoas que a gente conversa com elas são, de fato, pessoas que estão ali comprometidas mesmo com o catolicismo. Não é? Diferente de algumas regiões onde as pessoas dizem assim, eu sou católico, mas é aquele tipo de católico que nunca pisa numa missa, nunca acompanha as programações da Igreja Católica. Então, aqui o catolicismo ele é bem forte nesse sentido, as pessoas praticam bastante. Tem igrejas também pentecostais, neopentecostais na cidade, mas não são tão fortes assim também. As igrejas mais fortes aqui são a Igreja Assembleia de Deus, que são uma igreja que a gente considera como Igreja de Cristo, não é igreja irmã, e nós oramos pela Igreja Assembleia de Deus, os nossos cultos, oramos por outras igrejas também que não são igrejas consideradas como seitas, né? Por exemplo, aqui tem uma igreja Aliança Jovem, é um tipo de igreja emergente, mas que não é uma igreja que a gente considere como sendo uma seita. Né? Então, nós oramos por essas igrejas e louvamos a Deus, porque eles têm alcançado um público que nós não alcançamos. Mas nós temos feito o nosso trabalho sem pensar muito naquilo que diz respeito a outras igrejas, né? Ainda que existam. Nós nos focamos em pregar o anúncio de Jesus Cristo, do Evangelho, de modo abundante, né? Está sempre evangelizando as pessoas de casa em casa, na internet, na rádio, através de amizade também, né? Porque uma das formas mais eficazes de evangelização, né, já dizia o Joseph Aldridge, que é através da amizade. 80% das pessoas que chegam nas igrejas, elas chegam através da amizade. Então, uma coisa que eu invisto muito é em amizade, né, estar fazendo amizade com as pessoas, conversando com as pessoas, né, para ser uma bênção na vida das pessoas, e Deus vai trazendo essas pessoas para a glória do nome dele. Amém. Bom, e o reverendo Lucas, o que especificamente o irmão tem feito diante dos objetivos do campo em Conceição do Castelo? Certo. O nosso campo aqui, reverendo, ele é predominantemente católico romano, inclusive o nome da cidade, Conceição do Castelo, é o nome de uma santa, né, dedicada, é uma cidade dedicada a essa entidade. Isso é um desafio para nós e também o grande número de outras igrejas que são igrejas de Cristo, mas que não são igrejas tão puras na doutrina, e também muitas seitas, né, aqui na cidade. E o trabalho aqui de Conceição, ele é um trabalho duplo, porque é um trabalho na cidade e na roça. Então, para cada uma das igrejas, nós estamos utilizando estratégias distintas. É um trabalho de revitalização. Então, nesse primeiro semestre, nós procuramos cuidar da parte interna, restabelecer o culto, reunião de oração e doutrina, ensaio do louvor, escola bíblica dominical, aula de música a partir do dia 17 de junho. Nós vamos começar também uma escolinha de skate. Temos um programa de rádio também às quartas-feiras, de 1 às 2, um trabalho de evangelização na praça e visitas, né? Como Abraão falou, nós temos visitado os irmãos e, através desses irmãos, visitado pessoas que não são crentes, redes de amizades. Então, nesse primeiro semestre, nós estamos arrumando a casa, arrumando a igreja, para nesse segundo semestre agora a gente começar um trabalho de evangelização mais incisivo, de casa em casa, famílias,
por meio dos irmãos da igreja, visitações e algumas programações com casais, com crianças uma vez por mês, com jovens uma vez por mês, e assim nós vamos trabalhando para a glória de Deus e vencendo os desafios aqui do nosso campo. Muito bem, nós agora vamos ter um nosso intervalo e logo mais, bem depressa, nós voltaremos para dar sequência ao nosso programa. Espere aí. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Como é grande o nosso país. Gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus. Nós, brasileiros, não escolhemos nascer aqui. Isso é parte do decreto divino. Você já parou para pensar nisso? Portanto, somos convocados para sermos missionários e semear a melhor das sementes nesta terra. É a nossa Judéia. Aqui, como em qualquer outro lugar do mundo inteiro, há pessoas desamparadas, sem um norte e sem esperança. Mas nós, cidadãos do céu, sabemos o caminho da vida eterna. Como nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador e mostrar o caminho para a vida eterna aos eleitos de Deus entre o povo brasileiro. Temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo nas pequenas e grandes cidades das diferentes regiões do nosso país, do Oiapoque ao Chuí. A Junta de Missões Nacionais está presente em todos os estados deste vasto território nacional. Junte-se a nós neste projeto de plantar igrejas presbiterianas no Brasil, pois juntos fazemos missões mais rápido e mais longe. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Entre tantas bênçãos que Deus tem concedido à Junta de Missões Nacionais, uma das mais destacadas é o trabalho dos homens presbiterianos, aquele programa Mão na Massa. Agora, no dia 10, no próximo sábado, nós teremos a inauguração do novo templo no campo de Tianguá, no Ceará. Você pode imaginar a alegria daqueles irmãos vendo o santuário de Deus consagrado ao Senhor. Que bênção o trabalho de Mãos na Massa da Confederação Nacional do Homem Presbiteriano. Parabéns! Depois nós vamos projetar também algumas fotos para ilustrar essa bênção preciosa que aqueles irmãos estão recebendo. Nós queremos saudar a todos os que nos assistem nesta tarde, levando a eles um abraço muito especial. É muito importante você estar conosco, orando por esse trabalho, divulgando esse trabalho junto à sua igreja, onde vocês estiverem. Queria dar um abraço particular em cada um de vocês. Que Deus os ajude e alcancem conosco as grandes realizações da Junta de Missões Nacionais, conhecendo esse trabalho e se envolvendo com esse trabalho. Nós vamos agora partir para o nosso terceiro bloco
e chamamos os nossos irmãos de novo para a nossa mesa de entrevistas. Eu gostaria de perguntar agora ao reverendo Lucas quais são os objetivos específicos que o irmão tem para o seu campo aí em Conceição do Castelo. O que o irmão está sonhando para o seu campo? Pastor, vamos lá. Existem apenas 3 cidades do Espírito Santo que não possuem igrejas presbiterianas. Itaruna, Itaguaçu e Laranja da Terra são cidades próximas aqui. O que eu tenho pensado em relação a isso? Eu tenho pensado em fazer com que essas 2 congregações presbiteriais sejam igrejas fortes, fundamentadas no Evangelho, igrejas missionárias, igrejas puras na doutrina, irmãos que têm uma vida piedosa na presença de Deus, que nós consigamos também construir o nosso templo aqui em Conceição, no início do ano, juntamente com a JMN e com o nosso presbitério, conseguimos comprar o terreno, e agora nós organizamos uma comissão de construção. Queremos muito construir esse templo para fortalecer a fé reformada, a fé presbiteriana aqui na cidade, ganhar essa cidade para Cristo, ensinar as doutrinas bíblicas fundamentais para essa cidade aqui e para a região, com o intuito de alcançar essas cidades que ainda não foram alcançadas e as regiões aqui em torno de Conceição do Castelo. Então, acredito que esse desejo também seja o desejo dos irmãos, fazer um excelente trabalho na localidade e expandir, né? Para a glória de Deus, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso aqui. Que bom. Reverendo Lucas, Reverendo Lucas, nós acabamos de ouvir sobre Conceição do Castelo. Agora vamos ouvir o reverendo Abraão, lá em Amarante. Quais são os seus sonhos? O que o irmão espera a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo do seu trabalho? Eu espero, com a graça de Deus, que nós possamos ter um aumento do número de membros da nossa igreja até o final do ano. A gente tem apresentado, colocado diante do Senhor para que Ele mande aí 30 novos membros, né? E é um tanto ousado, mas nós fazemos isso na dependência do Senhor, apresentando diante do Senhor, e com a graça de Deus, né, que assim o Senhor nos permitir, nós estaremos alcançando esse objetivo. A nossa igreja aqui, a nossa congregação, é uma congregação antiga, uma congregação de 32 anos de existência, mas justamente nesse ponto, assim, né, nós temos um público que já é um público já de terceira idade, né, boa parte deles, e nós temos sentido a ausência de jovens, de mais jovens na nossa congregação, né. Nós esperamos alcançar esse público, né, que o Senhor possa estar enviando, né, jovens, adolescentes, mais crianças, a estarem juntos aqui, adorando e servindo ao Senhor com alegria. Então, esse é um dos focos que a gente tem aqui, é que o Senhor Ele nos use como instrumento para que mais jovens, mais adolescentes, mais crianças possam estar aqui junto com a gente. Muito bem. E o reverendo José Galdino, o que o irmão espera realizar aí no seu campo de Feijó? Reverendo Carlos, nós estamos, como os irmãos tomaram conhecimento, há 10 meses, já tomamos algumas iniciativas. A igreja fazia 7 anos que estava na periferia, e a gente conversando com o nosso secretário executivo, o reverendo Obedes, mudamos a nossa igreja para um lugar mais central, no centro de Feijó, um lugar de maior visibilidade. Pastor, o efeito foi rápido.
Nós estamos recebendo quase que constantemente irmãos de outras igrejas, visitando, conhecendo a igreja presbiteriana. Novos irmãos já estão chegando, então a estratégia, irmãos, é sempre colocar, quando a gente colocar a igreja, começar a igreja num ponto estratégico, num lugar de visibilidade. Isso funciona, isso tem efeito imediato. Então foi a melhor coisa que a gente fez, foi mudar de local, a igreja num lugar mais arejado, mais amplo, mais confortável para os irmãos. E estamos crescendo, viu, pastor? Graças a Deus. E pretendemos, eu acho que é o sonho de todo plantador, é ver uma igreja formada onde ele planta, para a glória de Deus. É verdade. Cada um dos nossos missionários está num local distante, talvez, de seus familiares, das igrejas de origem, outros estão mais perto, mas vocês não estão sozinhos, além da presença confortadora e básica do Espírito de Deus em nossa vida, do Senhor Jesus, Deus nos abençoando, estamos todos juntos nesta obra. Mas como que os irmãos acham que as igrejas deveriam se aproximar mais da obra missionária? Como aproximar as igrejas locais do trabalho que vocês realizam? Essa perspectiva que os irmãos têm desse assunto. O que tem a dizer sobre isso o reverendo Lucas? Reverendo Carlos, eu acredito que as igrejas, por meio dos seus conselhos, possam dedicar um pouco mais de tempo, um pouco mais de recursos para aqueles trabalhos que estão começando, né? Para as plantações, para as congregações, para as igrejas menores. Como? Ligando para o pastor, para a mesa administrativa, perguntando no que podem ajudar. Eu acredito que essa empatia, esse contato, já é o início para uma parceria, para um trabalho conjunto, para o crescimento do reino, né? Porque estamos todos em prol do crescimento do reino de Deus, e quando, pela graça de Deus, as nossas igrejas, os nossos campos, forem igrejas formadas, grandes, maiores, nós possamos também dedicar esse mesmo carinho, essa mesma atenção para os pontos de pregação, para as plantações, pequenas congregações, e assim a IPB ela vai crescendo, a Igreja do Senhor ela vai se espalhando pelo nosso estado, pelo nosso país. É verdade. Reverendo Galdino, qual é a sua palavra sobre como aproximar as igrejas locais do trabalho missionário? Reverendo Carlos, eu louvo a Deus pela visão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu louvo a Deus porque muito já foi feito, mas a gente ainda precisa caminhar muito. Não é? O nosso caso aqui, eu creio que os irmãos também vão concordar comigo, eu estou num lugar muito carente, muito distante, né? E a gente precisa, irmãos, graças a Deus, temos aí a nossa SAF nacional chegando junto, através da nossa querida Ana Maria Prado. Eu louvo a Deus porque, individualmente falando, as SAFs têm se engajado nesse projeto. Mas, pastor, eu acho que os irmãos também vão concordar comigo. A gente sente uma carência muito grande, o senhor colocou bem aí, longe da família, longe de tudo e de todos, um telefonema, um apoio, estamos orando, estamos chegando junto. Esses dias recebi um comunicado da Igreja de Salinas, fiquei muito feliz. Isso nos fortalece, pastor, saber que a gente tem suporte, saber que a gente não está sozinho. Isso é importante, os desafios são imensos. Muitas vezes bate um desânimo, bate a tristeza, e uma ligação, uma mensagem, WhatsApp, é muito importante para o fortalecimento da nossa caminhada
como plantador de igreja. E eu faço um apelo a todos que estão nos assistindo. Se você quiser nos ajudar, né, doando a cesta básica, materiais de higiene pessoal, objetos para quem está ganhando bebê, né, chá de bebê, é bem-vindo, né, procure contato com a gente e a gente vai dar as diretrizes para você. Eu queria também agradecer, reverendo Carlos, o apoio do programa Pelos Campos do Brasil, o nosso abraço ao reverendo Abraão, reverendo Lucas, que Deus manifeste a graça do Senhor sobre a vida de vocês. É o maior projeto de vida que o homem pode ter, é caminhar com Jesus. E não devemos desistir, meus irmãos, por qualquer coisa, porque a gente está fazendo a diferença, levando vidas a serem transformadas pelo poder do sangue de Jesus. É o maior desafio que a gente tem. Saber que uma prostituta, saber que uma mulher de programa foi transformada pelo poder do Evangelho. Só o Evangelho pode fazer isso na vida das pessoas. É verdade. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Pelos Campos do Brasil, num novo formato. Nós deixamos o nosso avião missionário descansando por um tempo e queremos apresentar de uma maneira diferente aquilo que está acontecendo nos campos da Junta de Missões Nacionais. Nós esperamos que esses objetivos possam ser alcançados no coração, na mente de cada um dos nossos irmãos que nos veem e que nos ouvem. Nós ouvimos hoje o reverendo José Galdino, lá na sua cidade, em Feijó, o reverendo Abraão, lá no campo missionário de Amarante, o reverendo Lucas, lá em Conceição do Castelo, e conhecemos um pouco do que eles estão fazendo. Nós queremos agradecer a cada um dos que nos viram e nos ouviram. Nós vamos encerrar nosso programa também agradecendo ao presbítero Ederli Miranda presbítero Ederli pela sua presença e participação e organização do nosso programa. Nós vamos ouvir, despedindo-se, o reverendo Abraão, contando também dos seus objetivos e, em seguida, cantando um último hino nesse momento. Certo. O senhor pode perguntar novamente, por favor? Isso, você fazendo as suas despedidas e dizendo como aproximar as igrejas dos campos missionários. Sim. Uma das formas das igrejas se aproximarem do campo missionário é aquelas que estão mais próximas, né? Fazer um intercâmbio. No próximo mês, mês de agosto, próximo mês não, né? Daqui a 2 meses, nós estaremos recebendo aqui no campo de Amarante uma das igrejas presbiterianas de Imperatriz, que fica a 112 quilômetros, aproximadamente daqui da cidade de Amarante. A cidade de Imperatriz fica nessa distância, não é tão distante. Então, eles estarão vindo para cá, uma das igrejas presbiterianas de Imperatriz, e vão estar fazendo um avanço evangelístico. Vão passar o dia todinho aqui, distribuindo literatura, distribuindo bíblias, evangelizando, falando de Cristo para as pessoas. Então, uma das formas é essa, né? Através do intercâmbio, né? Através de uma ação assim, evangelística. E outras é como aquela que o reverendo José Galdino também colocou, né? Através de um contato, uma ligação, através do WhatsApp, ou quem sabe até através de uma carta escrita à mão mesmo, né? Porque fica algo que a gente fica muito tocado, né? A gente recebe, de repente, uma carta de uma igreja um irmão que enviou, dizendo, nós estamos orando por vocês, né? Isso é uma forma de aproximar. E um conselho que eu daria às igrejas é para que pudessem, por um momento, por um período de tempo, focar em oração por um determinado campo, né? Porque muitas vezes as igrejas oram
de modo muito geral, né? Vamos orar pelos campos do Brasil, né? E orando de modo geral, né? Uma coisa que eu aconselharia seria orar de modo específico, né? Vamos orar, né, pelo campo de tal lugar, né? Pelo missionário que está lá naquele campo, né? E vamos passar um tempo, algumas semanas orando por aquele campo, né? E apresentando diante do Senhor, né? Não apenas orar de modo geral, mas de modo específico, né, sobre determinados campos. Então, seria uma das formas de aproximar também. Cântico pelo irmão Reverendo Abraão, e depois nós faremos a oração final. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Amém. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, nós te louvamos por este tempo em que pudemos ouvir nossos missionários. Pedimos que recebas a nossa gratidão e nos ajude a ter uma vida de compromisso diante de Ti com a obra missionária da nossa Junta de Missões Nacionais. Especialmente pedimos pelo reverendo José Galdino, lá em Feijó, reverendo Abraão, lá em Amarante, reverendo Lucas, em Conceição do Castelo. Ajuda-os, as respectivas esposas, seus filhos, que eles sejam motivo de bênçãos para o teu reino. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre abundantes nos seus corações. Amém. Pelos campos do Brasil,
a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, apresentação Carlos Aranha, um programa da JMN. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar.